fica reto. E cai assim mesmo a conexão? Não, tá tudo falando. Cai, sempre volta. Não é isso? Nós estamos no Brasil. Bom dia Guaratinguetá, bom dia planeta Terra. Nossa sintonia começando hoje, segunda-feira linda de outono, maravilhosa. E hoje nós vamos falar para vocês, vamos comentar um pouquinho sobre depressão, né? Mas antes eu quero lembrar o seguinte, o Sintonia é isso, o Sintonia é compartilhamento de conhecimento, é compartilhamento de boas ideias, é o compartilhar, não é isso gostoso? Você que está aí com a gente, já sempre, todos os dias nesse horário, compartilhe. E é isso que nós vamos compartilhar sempre. Então vamos lá, eu quero apresentar a vocês, psicóloga Flávia Cipolli, ela trabalha, tem um consultório em Lorena, é de Lorena, e trabalha no Unimed, vou fazer uma propagandinha para o Unimed também aqui. E a Flávia, outro dia, vi um vídeo dela e gostei muito da fala dela sobre depressão. E é isso que nós vamos falar hoje. Flávia, bem-vinda, hein? Obrigada. Obrigada. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a você. Eu quero baixar um pouquinho aqui para a gente poder conversar e eu não precisar gritar muito. Mas, Flávia, a primeira pergunta é: infelizmente, depressão é uma coisa que muita gente tem e não sabe. Afinal das bolas, o que é a depressão? Então, a depressão é um transtorno, né? Agora no DSM-5, ele foi atualizado para transtorno e é transtorno depressivo. E tem vários tipos, né? Tem o transtorno depressivo maior, agora o transtorno pré-menstrual também está classificado no DSM-5. O que é DSM-5? É o manual de transtornos mentais, né? Que os médicos usam para fazer diagnóstico. Antes a depressão não era um transtorno mental? Era, acho que um distúrbio, era considerado um distúrbio, é. E agora está como transtorno. Mudou só a nomenclatura, na verdade, né? Os sintomas são os mesmos. Certo, não muda muito. Mas isso muda por causa por conta de licença e tudo, ou seja, oficializou-se a depressão, é isso? Não, já era... Já era oficializado? Já era, já. Tá, só nomenclatura, essas coisas do governo. Muda de um manual para o outro, né? Você falou 2 tipos de depressão logo de cara. O transtorno depressivo maior e o transtorno pré-menstrual. Tem um outro nome, que se eu não me engano... É o antigo TPM, nosso? Agora foi classificado como um tipo de depressão também. Porque o conjunto dos sintomas, né, que as mulheres sentem nesse período é um conjunto bem parecido com os sintomas depressivos. Bom, então para ser classificado como depressão tem que ter um conjunto, não pode ter um sintoma só. Normalmente quantos? Então, geralmente assim, o peso da pessoa se altera. Então, ou a pessoa chega pra gente, emagreceu muito no último mês, sei lá, uns 5 quilos. Ela passa a comer menos, não tem fome, ou então ela fica com muita fome e aí começa a comer demais. São os 2 lados. São os 2 lados. O sono também são os 2 lados, ou é hipersonia ou é hipossonia. Então, ou a pessoa dorme muito, fica dormindo o dia inteiro, ou ela para de dormir e aí esse sono fica prejudicado, ela acorda cansada no outro dia. Ela pode custar para dormir, ou ela pode dormir bem, né, assim, conseguir dormir logo, pegar no sono, mas depois ela acorda no meio da noite, esse sono fica sendo interrompido o tempo inteiro. Isso é sinal de depressão, esse acordar, é? Sim, de ansiedade, de depressão, né, a pessoa não descansa. E aí ela pode também acordar muito cedo, né, não tem gente que acorda, por exemplo, 4 horas da manhã já acordei, não consigo mais dormir. E aí é esse sono prejudicado aí. Que mais? Sono, libido, alimento, libido some. Libido some, fica bem baixa. Então eles reclamam, os pacientes reclamam muito disso. Isso tem a ver com idade ou não? Não.
Não? Não, porque a depressão pode dar desde os 12 anos, né? Pode ser infantil, pode ser de adolescente, de adulto, de idoso. Atinge Outro todas dia, as outro idades. dia, outro dia eu ouvi falar bastante em depressão de adolescentes. Eu fiquei muito preocupada com isso, muito preocupada, porque normalmente é uma idade, aliás, até de pré-adolescente. Isso tem mesmo? Tem. Tem, porque é uma fase assim que eles estão passando por diversos, né? Tem conteúdos a serem trabalhados aí e eles estão em crescimento, eles estão em fase de formar a própria identidade, né? Muita oferta aí de drogas, do mundo, né? De coisas para eles. Então é uma época que eles estão em conflito aí. Que se eles não forem bem orientados, eles ficam Eu me lembro que na minha época, já faz bastante tempo, não essa coisa da depressão, o adolescente ficava mais recolhido dentro de casa e falava assim, isso é coisa de adolescente, é isso mesmo. Já era uma depressão? já poderia ser. Já poderia ser. Já. Começa assim, né? Isolamento social também, que a gente não falou. Então a pessoa começa a querer evitar contato social. Então ela não quer mais ir ao banco, não quer mais ir à feira. Isso tanto faz adolescente como adulto? Tanto faz. E os adolescentes, eles se isolam mesmo dos amiguinhos da escola. Eles começam a ficar sozinhos, começam a não sair por intervalo, aí fica dentro da sala. Então tudo isso é indício para os professores, coordenadores observarem, né? Como que era uma pessoa toda alegre, um adolescente todo desinibido, e de uma hora para outra está se isolando. Alguma coisa está acontecendo, algum sintoma aí. Os professores têm essa noção, Flávia? Nós estamos conversando com Flávia Cipolli, psicólogo, falando sobre depressão. Os professores têm esse treinamento? Ou Alguns têm, né? O ideal seria palestras informativas, que todos tivessem essa formação. Até para ficar de olho. E as escolas particulares têm psicólogo para orientar também, né? Isso é um ponto positivo. E o que deveria ter nas escolas estaduais. Bom, por lei manda todas as escolas do país, privadas ou públicas, ter um psicólogo lá. Mas não tem, né? Não, felizmente não. Que coisa impressionante, né? Depois quer ser país de primeiro mundo. Né? E aí, que mais de sintoma que a gente que mais de sintomas que nós podemos falar? O pensamento fica prejudicado, a memória, a atenção. A pessoa começa a esquecer coisas corriqueiras, né? Então tem um compromisso aí, tem um médico marcado, tem uma aula de alguma coisa. Esquece totalmente. Isso dá uma boa confusão. Essa coisa de esquecimento. Mas aí, olha, eu estou anotando aqui vários sintomas que você está falando. E vem à minha cabeça, normalmente, pessoas com mais idade. E aí como é que vocês fazem para diferenciar isso? Né? Porque esquecimento de pessoas de mais idade, eu, por exemplo, eu estou esquecendo de muita coisa. Eu tenho uma dificuldade muito grande a vida inteira, tive de nome. Eu não guardo o nome, me perdoem. Mas então eu anoto aqui, quando eu vou entrevistar, sempre eu anoto o nome da pessoa, porque já tive problemas na rádio naquela época, de estar no meio da entrevista e sumiu o nome do entrevistado. Quase morri de vergonha, não é? Então, Isso é da idade. A gente diferencia assim, não é um esquecimento corriqueiro, assim, um esquecimento de vez em quando, igual você quando estava entrevistando, eu esquecia. É um esquecimento que passa a ser constante, né? Então, um dia ele esquece uma coisa, outro dia ele esquece outra. E aí tem os outros conjuntos de sintomas pra gente dar o diagnóstico, não é só o esquecimento. E geralmente o idoso, ele tem um pouco de depressão, né? Mas grande parte dos idosos tem por estar sozinho, por não ter mais contato social, não tem mais, assim, sentimento de pertencer a algum grupo, atividades para ele realizar. Solidão, né? Solidão. E aí, às vezes, tá incluído isso, sim. É um pouco de não Alzheimer, mas demência senil. Mas associado a uma depressãozinha também. Então, tudo isso tem que ser... Eu fico muito preocupada com o idoso, porque é fácil o idoso entrar em depressão, né? E até que aparece bastante idoso agora, atualmente, no consultório, tá aparecendo, a gente acha até legal. Eles vão para conversar mesmo, para desabafar, e a gente acha bom.
o que a gente trabalha no idoso? É essas coisas assim, da autoestima, da uma melhoria na qualidade de vida, o que ele poderia fazer para ele se realizar, o que ele gosta de fazer, as atividades que ele pode fazer. Né? Voltar à vida, o olho né? tá bom, eu posso bordar, eu posso fazer crochê, tricô. Minha audição tá boa, então eu vou escutar música, eu vou. Então é assim que a gente trabalha, né? Ajudando a. Fazendo voltar à vida. Sim. Fazendo voltar à vida, porque ficar sozinho é um grande problema. A tendência deles é se isolar mesmo. Mas isso está acontecendo com todo mundo agora, não é só idoso, né? Uhum. Além do idoso, em consultório tem aparecido muita gente na faixa etária de, digamos, 20 a 50 anos. Sim, sim. Isso sempre. Bom, e problemas no trabalho, às vezes, né? Então, que ocasiona essa depressão. São várias causas, né? E às vezes não tem uma causa definida também. A pessoa fala, eu não sei o que eu tenho, por que eu tô assim? Minha vida é boa, minha família é boa, meu emprego é bom, minha... Né? Aí começa a classificar, apontar tudo de bom e por que ela tá desse jeito. E aí tem o fator, o componente hereditário e biológico, né? Que eles falam, também. Que entra com certeza. A gente sempre investiga. Fez o diagnóstico de depressão, tem alguém na família depressiva? Tem alguém na família com transtorno mental, com alguma coisa? Sempre vai investigar. Uma tia minha, uma irmã da minha avó, sempre tem. E aí, até no DSM-5, tá falando que o indivíduo que tem familiares depressivos aumenta de 2 a 4 vezes a chance de ser depressivo. É mesmo, é? Então é bem assim, bem relacionado. Então aumenta de 2 a 4 vezes se tiver, olha, se você tiver uma tia, um pai, uma mãe, um avô, e não lembrar, eu achava fulano meio depressivo. Uhum. Agora, essa coisa da tristeza e depressão, porque a gente que não conhece, não tem conhecimento muito da depressão, acha que normalmente a pessoa deprimida é uma pessoa triste. E não é. Não. Aí, esse é o X do problema. Às vezes ela é mal-humorada, irritada, né? E se confunde até com falta de educação, que ela está sempre respondendo, sempre sendo grossa. E é uma irritabilidade que ela já acorda irritada e às vezes nem a pessoa mesmo se aguenta. Então é triste viver assim, né? Hoje eu não estou me aguentando. Não tem os dias assim, hoje eu não me aguento, não é? Bom, mas isso uma vez ou outra não quer dizer que tenha depressão, né? Não, mas todo mundo fica irritado uma vez ou outra, né? Nervosismo, irritabilidade, é natural, né? Conforme o que você passou durante o dia, o que você viveu, o que te aconteceu, é natural. Agora, todos os dias, constantemente, aí fica preocupante. Aí é outra coisa, né? Agora, pessoas alegres podem ser depressivas? Ou a chance é bem menor? Porque tem gente que finge bem, não tem? Tem. Então, aí tem que... A gente nunca pode olhar e já julgar, né? A gente tem que investigar. E aí tem que perguntar para ela sobre o sono, como é que é, sobre a alimentação, sobre fatores sociais, se ela se relaciona bem com as pessoas. Tem essa distimia, que é essa depressão de irritabilidade, né? Ela é constante, ela é como se fosse assim, pro resto da vida que a pessoa vai ter. Então, mal-humorado, mal-humorado pro resto da vida. Então, ou ela se trata, né? Porque a gente tem que procurar tratamento, por quê? Porque a gente não vive sozinho. A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem o nosso ciclo social. E se a gente... ninguém aguenta. Se a gente viver triste, isolado, viver reclamando da vida, ninguém aguenta a gente, né? Então, por isso existe o tratamento, né? E infelizmente, muitas pessoas têm resistência. O psicólogo ainda é visto como coisa de louco. Ainda é visto, né? Muito, muito ainda. As pessoas falam, olha, você precisa fazer uma terapia. Não preciso disso. Não preciso, não tenho nada. Então, assim, é uma coisa que é tão gostosa e que é tão produtiva, né? Que devia ser feito por todo mundo, assim, sem ter transtorno depressivo. Alguém que quisesse mesmo se conhecer, para autoconhecimento, para melhorar. E é um outro, né? Enxergando a gente. Então, e convivendo com a gente, né? E forma esse vínculo terapêutico e o outro enxerga o que a gente não é capaz de enxergar. Então é muito produtivo isso. Só que as pessoas ainda têm essa resistência. Quando fala em psiquiatra, então é pior ainda.
Porque daí não quer tomar remédio, não quer se tratar. Mas tem alguns casos de depressão que é necessário o medicamento, não tem? Sim, tem. A gente tem uma escala que a gente usa, a escala de Beck até, que a gente vê os graus de depressão. Então tem o grau leve, o grau moderado, né? Ah, tem vários. Já o grau grave. E aí, de moderado para grave, a gente já pode encaminhar para o psiquiatra, que já é necessário o medicamento. E aí o que acontece? As pessoas querem beber, né? Ingerir bebida alcoólica, querem. E então o psicólogo da maioria das pessoas acaba sendo a cerveja, né? Sei. Porque daí no fim de semana eles vão, bebem, aí esquece o problema, tudo. Segunda-feira o problema tá ali de novo. Volta. Segunda-feira sempre volta. E eles não querem tomar o remédio, porque o remédio não pode ser associado com bebida. Então a maioria faz isso. Para de beber, para de tomar o remédio, por exemplo, quinta, sexta-feira, porque sábado vai beber. E aí os psiquiatras ficam loucos da vida, porque daí para o efeito do remédio, volta a estaca zero. Tem gente que volta na depressão de ficar na cama, de ficar mal, porque para esse tratamento, não faz o tratamento contínuo como deve ser feito. Olha, gente, é muito difícil. Tudo requer mudança, né? Se você quer se curar de alguma coisa, requer uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Depois pode até voltar a tomar sua cerveja, porque não vai ficar tomando remédio o resto da vida, vai? Não. É um período de tratamento, né? Geralmente eles dão por 1 ano, por aí, e vão tirando aos poucos. Quais as causas disso? Nós já falamos das causas sociais. Existe uma causa física disso, Flávia? Existe o fator genético, né? Hereditário. Isso existe. E na verdade, são os neurotransmissores que a gente tem no cérebro, né? Que acabam não funcionando bem, não ficando na faixa que eles têm que ficar. E o remédio ajuda nisso, ajuda a recaptação ali da serotonina, das coisas ficarem na faixinha ali que ela tem que ficar. Bom, eu falar em serotonina, eu já penso logo em exercícios físicos. Os exercícios são ótimos, não é? Então, deixa a gente alegre. O dia que eu não caminho, eu fico mal-humorada. Falta alguma coisa. Né? Recomendação, tá depressivo? Exercício físico. Eu sei que a maioria dos pacientes não consegue porque não quer sair de casa, não tem ânimo, não tem iniciativa, não tem vontade, não tem nada. Mas tem que ir carregado. Eu falo, vai carregado. Nem que alguém te carregue e fale, vamos, dá uma volta no quarteirão, passeia com o cachorro, conversa com alguém na praça, faz alguma atividade física, porque é importante para esse neurotransmissor aí. Vocês fazem um trabalho de grupo com depressão? Lá não. Mas existe. Claro. Seria muito bom, né? Seria. Trabalho de grupo. Mas o trabalho em grupo também tem resistência, porque muitos pacientes não gostam de se expor em grupo, né? Ainda mais nas cidades pequenas que a gente por aqui, eles ficam resistentes. Apesar do psicólogo ser, né, um trabalho sigiloso, um trabalho de ética profissional, o grupo é um grupo aberto ali, é um grupo que existe, onde deve existir o sigilo profissional e o sigilo entre os participantes, mas eles ficam ainda com receio de se colocar, se posicionar. Mesma coisa dos alcoólatras anônimos, dos narcóticos. Eu acho que essa coisa das pessoas com essa vergonha, né? Eu vou chamar de vergonha a princípio, mas com essa resistência muito grande de se expor, e isso acaba prejudicando ainda mais. Né? Eu acho que depressão é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo pode ter, um dia ou outro dia na vida acontece, né? Luto é uma coisa que dá muita depressão, não dá? Dá. Perda. Dá. E aí dá tristeza, né? Pode ser só uma tristeza passageira ou pode se instalar depressão, pode ser um fator desencadeante aí. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando minha mãe faleceu, depois de uns 6 meses mais ou menos, eu falei, acho que eu estou em depressão, fui lá no psiquiatra. Fui lá, contei pra ele, falei tudo dele, ele olhou bem pra mim e falou, pega sua mochila e vai embora, Nilson. Pelo amor de Deus, você tá de luto. Você tá em luto, você não tem depressão, coisa nenhuma. Isso é tristeza, é normal. Viva essa tristeza e pronto, acabou. Vivi minha tristeza, feliz da minha vida depois. O luto, na verdade, é um luto simbólico ali, né? O luto no nosso psíquico, ele demora até 2 anos. Então não é de uma hora pra outra. Você perdeu alguém querido, que você vai deletar e, não, já tô bem, já sarei. Não. Por que 2 anos, hein? São 2 anos para digerir,
Para engolir essa várias perda? fases do luto, É. fase de raiva, fase de por que aconteceu comigo, por que foi a pessoa que eu amava. Autopiedade, Várias fases até a gente aceitar e digerir tudo. Então, como é que... Bom, ele riu e falou, você está de luto. E eu fiquei bem feliz. Mas pode acontecer de uma depressão aí, no pós-morte, não pode? Pode. Assim como você falou de uma depressão pré-menstrual, e existe a depressão depois do parto, não tem? Tem. Essa é danada, hein? Também. Como é que funciona isso? Então, é um sentimento... O que é importante a gente frisar, né? Veio na minha cabeça agora o sentimento de culpa. Mas não é só na depressão pós-parto. Em todas as depressões, a pessoa tem muito acentuado esse sentimento de culpa. Ela se acha culpada por alguma coisa, por algum motivo, por alguma razão. E sempre existe, se você for ver o discurso da pessoa, existe esse sentimento de culpa. E na depressão pós-parto é pior, porque a mãe fica se sentindo um lixo, né? Como é que ela pode maltratar um filho, não querer o filho, querer dar o filho, não conseguir cuidar daquela criança que acabou de nascer? Normalmente é uma culpa que vem com isso, é? É uma culpa muito grande. Muito Culpa grande. do que será? Não vá saber, não é? E aí o psicólogo vai investigando a culpa, vai debatendo essas ideias, essas crenças, essas coisas que o paciente tem. Por quê? Por que você está com essa culpa? Você acha que você é culpado? E a gente vai debatendo essas ideias aí. Flávia, nós estamos batendo um papo com Flávia Cipolli, que é psicóloga, falando sobre depressão. Me conte uma coisa, e o adolescente? Porque existe a depressão natural da adolescência, você já citou aí vários fatores, e tem uma depressão aí, no caso, ligada às drogas, não tem? Então, as drogas, o que acontece, né? Tem a depressão ocasionada pelo uso de substâncias. Então, às vezes a pessoa começa a ingerir álcool, cocaína, maconha, outras drogas e acaba vindo como consequência essa depressão aí. Então, é uma depressão associada ao uso de substâncias. Existe também. Normalmente a gente fala que, mas a maconha não dá depressão. Dá sim, não dá? Dá. Geralmente a maconha inibe, né? E a cocaína excita. Então a maconha é mais... Para quem tem uma tendência à depressão, o uso da maconha pode acelerar mais. Acelerar mais. Mas a cocaína é o diabo, né? Vamos falar a verdade. Eu brinco, falo, o diabo tá solto. Sabe qual é o nome do diabo? Cocaína. É isso mesmo. E quem é viciado sabe. E crack. Crack. Agora o crack é o chefe do diabo. É o capeta mor, não é? Infelizmente, a gente está vendo isso aí, destruindo pessoas e adolescentes. Nós precisamos estar atentos para isso. E aí o que vem? Vem o risco de suicídio. Então, na depressão maior também existe essa intenção de se matar, de acabar com a própria vida, né? A ideação suicida. Então, isso tem que ser investigado também. Os questionários que a gente tem investigam isso, porque daí já está numa faixa grave, né? Que a gente tem que intervir. E às vezes até com o apoio da família, a gente chama os familiares para atendimento e expõe a situação do paciente. Nesse caso tem que ser quebrado esse sigilo, mesmo que o paciente não queira, até para preservar a vida desse paciente, que é uma coisa muito grave. A maioria tem vontade de pegar um carro e jogar o carro na estrada. Eles contam diversas vontades que eles têm. Isso fica constantemente martelando na cabeça, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Porque é uma situação tão angustiante, tão triste, tão para baixo que o paciente fica, que ele fica só pensando que a única maneira que ele tem para resolver isso é acabar com a própria vida, que daí acaba o sofrimento. Então é um raciocínio mais ou menos desse gênero. Que coisa eles impressionante. Sim, eles chegam a acreditar que não vai dar certo, que o tratamento não vai dar certo, que eles não vão melhorar nunca. Eles perguntam muito, eu vou melhorar? Quando que eu vou melhorar? Eu não tô aguentando mais. Querem sair disso? Querem sair, muitos querem sair, outros já se entregam, mas a maioria quer sair e não, como é uma coisa muito demorada, a longo prazo, não é de um dia para o outro que vai melhorar, tem as recaídas, tem um dia que acorda pior, outro dia acorda melhor, e é assim mesmo. E a gente vai explicando para o paciente, não é isso, não vai ser de uma hora para outra, tem que persistir. Agora, internet, eu deixei por último para falar. Internet, ela hoje em dia tem sido uma das causas, a gente pode dizer que tem sido uma das causas da depressão ou não?
Não sei se dá para inferir isso, mas o isolamento social que a internet traz, pode ser, principalmente nos adolescentes, né? Eles se isolam, assim, ao mesmo tempo que eles estão conectados com o mundo inteiro, eles estão sozinhos no quarto deles, no celular deles. Então eles não prestam atenção no que a mãe tá falando, em quem tá convivendo com eles ali na casa, naquele mundinho, né? na escola, eles ficam no mundo deles. Então isso pode ser um fator, sim. Coisa de louco. Eu fico muito preocupada, que outro dia um amigo lançou uma campanha, e nós vamos conversar sobre isso qualquer dia desse, sobre vamos fazer o bem, né? É uma campanha bem legal que o João Bosco está lançando, Semeie o Bem. Semeie essa ideia, semeie o bem, semeie essa ideia. Nós vamos falar com o João Bosco a respeito dessa campanha e vamos botar essa campanha para frente. Porque a ideia aqui do Sintonia também é compartilhar coisas boas, gente boa, vamos compartilhando sempre e nós vamos compartilhar essa coisa boa, que é coisa do bem, melhor? Não tem. Mas ele estava contando por que ele resolveu fazer essa campanha, porque ele descobriu num dos pacientes dele exatamente uma espécie de manual de suicídio na internet. Já entrou com a fase legal para bloquear isso e pedir, vai ser uma briga jurídica bem grande, né? Mas que tem isso, ensinando como é que se tira a própria vida. Você quer uma maluquice maior do que isso, Flávia? Tem, esses dias me mostrar, a mãe de um pacientinho me mostrou que estava num vídeo no YouTube ensinando os adolescentes a como se enforcar. E aí era uma bonequinha, uma menininha lá, tudo em desenhos, ensinando a fazer o nó, ensinando a colocar, ensinando a pular, ensinando tudo. O mundo tá louco? Tá. Tá. A fala dela, tá. Por isso que precisa de terapia, mas o povo não quer fazer terapia. O povo não quer fazer terapia. É isso aí. Flávia Cipolle, foi muito gostoso a gente bater esse papo. Esse vídeo vai ficar aí para vocês. De tarde tá no YouTube, porque é necessário. Agora, vá procurar um psicoterapeuta, vá procurar o seu médico. Primeiro é o médico, né? Uns fazem o caminho do psiquiatra e aí o psiquiatra fala, é necessário uma terapia e eles vêm, procuram. Ou alguns procuram a gente encaminha também para o psiquiatra. Porque às vezes para eles é mais fácil o psicólogo, porque por enquanto eu não vou precisar de remédio. E aí quando a gente dá uma triste notícia, vai ter que tomar um remédio. Tomar um remedinho. Tem gente que não quer, que não gosta. gosta. Gente, é muito legal, já tomei. Mas aí adorei. É o que eu Adoro digo. uma fluoxetina. Já vou dando o nome. Adoro. E é o que eu digo, assim, é um mal necessário, né? Um bem necessário acaba sendo. Bem porque necessário. Você vai viver infeliz, você vai viver triste, vai viver mal-humorado. Então, se for por um período e para você se relacionar melhor com as pessoas e com os familiares, é válido, eu acho. Pra gente fechar, a pessoa com depressão, ela é uma pessoa fisicamente também mais doente, não é? Ela geralmente, fisicamente por quê? Porque emagrece, né? Geralmente fica magra, a aparência dela a tristeza, a melancolia que ela tem, isso... A gente vê características no rosto da pessoa às vezes, sabe? A boca fica caída, o olho é caído. Sei. A gente vê que a pessoa tem uma cara triste. Aquela carinha de cachorro sem dono, que a gente fala assim pra baixo, não é isso? Então, assim, o bom humor faz bem pra todo mundo, né? O bom humor faz bem pra todo mundo. Então tá aí, vocês assistam esse vídeo, vai ficar no canal Neuza Cipolle do YouTube, compartilhe para as outras pessoas saberem quais são os sintomas, o que fazer, o que não fazer. Porque muitas vezes você estava falando aí, eu estava pensando em um monte de amigo meu, eu falei, será que fulano tá com depressão? Será que se a gente for pensar, pode até ser, né? Não? E é bom a gente conhecer, porque a gente sempre tem alguém por perto que a gente tem que prestar atenção mesmo. Às vezes a pessoa mesmo não entende o que está acontecendo e é bom a gente ajudar. Criança tem depressão? Tem. Tem. A partir dos 12 anos já é... A partir dos 12 anos já é propensa à depressão? Já é considerado depressão. Então tem que ficar de olho, muito atento em criança. Criança, o bom é que ela... Também não super protege não, né? Não. Mas o bom é que ela não vai ter essa propensão a se matar, porque ela é mais dependente, né? Ela precisa de alguém para...
Engraçado hoje em dia, né? Antigamente a pessoa ficava em depressão, entrava com doença física, o organismo ia diminuindo a sua resistência, a pessoa demorava. Agora parece que dá depressão e o povo já quer dar cabo da vida. Que isso? É a rapidez agora das coisas, até da vida, é assim? O mundo está muito acelerado, né? E aí a maioria dos sintomas também que chegam pra gente é de ansiedade. Também é um outro tema que dá uma outra conversa. O Jairo está perguntando se depressão emagrece. Emagrece, Jairo. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Ou em outros engorda. Porque daí a pessoa vai comer demais, fica naquela ânsia de comer. Uma compulsão. Uma compulsão, né, alimentar. Bom, para você que está assistindo agora, são vários sintomas. Então você tem que começar a assistir de novo desde lá do comecinho. Certo? Flávia, obrigada a vocês que estão aí. Vão compartilhando, assistam esse vídeo. Eu tive uma panezinha no começo dele, por isso que ele não ficou ao vivo o tempo inteiro, tá? Mas já está consertado isso aqui. Tá aí e de tarde no canal do YouTube Neuza Cipolli. Vamos compartilhando. Compartilhe com seu amigo, poste na página dele, se ele permitir, assim, porque eu não gosto dessa coisa de ficar postando na página dos outros sem permissão. Sim, é chato isso, não é não? É isso aí. Que bom, é um sorvete muito bom, Jairo. É muito gostoso. Obrigada a todos vocês que estavam assistindo assim. Flávia, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado, boa tarde e até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem mais sintonia para vocês.